Pois bem, irmãos, esse hino do Grupo Logos, ele é um hino que fala sobre o Evangelho e como o Evangelho deve ser pregado em cada dia através da Igreja do Senhor. Infelizmente, nós sabemos que muitas pessoas, elas não conhecem o Evangelho. E à medida que elas não conhecem o Evangelho, é pior se elas conhecerem o Evangelho que não é verdadeiro. E nós sabemos que existem muitas fachadas de igreja e que infelizmente não se prega, não se anuncia o verdadeiro Evangelho. E nós sabemos que muitas pessoas que se intitulam até cristãs, elas não sabem nem o que significa o Evangelho e nem sabem por que elas estão ali naquele grupo evangélico. Mas é tão bom que nós todos compreendamos as verdades bíblicas acerca das boas novas de salvação de Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus fala aqui em Judas, especialmente quando Judas é irmão do Senhor, irmão de Tiago, ele até diz aqui no versículo 1, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus, Pai, e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicadas. Os irmãos sabem que a vida da igreja nunca foi fácil desde o seu início. Especialmente desde o seu início, quando a igreja foi muito perseguida pelos judeus, os apóstolos foram muito perseguidos, foram presos, inclusive ali pelo rei Herodes, embora não judeu, mas era quem tinha uma grande influência política na época. Ali no capítulo 12 de Atos, acabou matando o Tiago e deixando o Pedro preso para ser morto no outro dia. Tiago foi morto, mas o Pedro foi libertado. E nós sabemos que a igreja ela sempre sofreu muita repreensão, foi muito perseguida, e acabou que ela foi aprendendo a viver com essa perseguição. Mas à medida que ela era perseguida, ela levava o Evangelho para onde ela fugia. À medida que ela ia fugindo, à medida que ela ia salvando a sua própria vida, ela também levava o Evangelho. E esse Evangelho, com o tempo, ele começou a ter as suas deturpações, ele começou a ter as suas influências, e ele começou a sair daquele quadro que Deus havia determinado para ser pregado, o Evangelho da salvação. Meu irmão e minha irmã, cuidado com o Evangelho. Cuidado com o Evangelho que você tem ouvido, porque ele tem que ser o Evangelho genuíno. Existem muitos evangelhos sendo pregados pelo mundo afora, mas o Evangelho que salva é o Evangelho da Palavra de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós podemos conhecer através das Escrituras Sagradas. A Palavra de Deus tem dito lá em Gálatas acerca do perigo de se pregar um evangelho falso. É maldito aquele que prega um evangelho falso, porque o evangelho falso, além dele não salvar, além dele contaminar, ele condena as almas daqueles que nele acreditam. E o Judas, tentando ajudar a igreja, ele escreve, ele ainda diz assim no versículo 3, amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, verso 3, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Irmãos, o Judas ele faz uma conclamação, ele chama a igreja, nós temos que lutar, que batalhar diligentemente pela fé. Porque, irmão, se tem algo nesse mundo que é precioso, é o Evangelho. E o Evangelho, ele vai garantir a todos nós a salvação das nossas almas. E nós sabemos que essa salvação, ela não começa na eternidade, ela começa agora. Então, aquele que vai ser salvo e que vai estar com Deus na eternidade, ele tem que conhecer o Evangelho agora. Quem tem a obrigação de anunciar o Evangelho? A igreja. Mas hoje nós não sabemos mais nem o que é e o que deixa de ser uma igreja verdadeira. Hoje até muitos lugares de reunião não tem mais nem o nome de igreja.
já são diversificados os títulos que existem diante dos seus templos. Mas eu quero dizer que apesar dessa descaracterização, o Evangelho, ele continua sendo puro quando pregado conforme os princípios da palavra de Deus. Então, o Judas ele faz essa conclamação. Ele quer que nós batalhemos e batalhemos diligentemente pela fé. E sabe o que eu penso nos dias em que nós estamos vivendo? O Evangelho ele está sendo mais transparente. À medida que os verdadeiros pregadores do Evangelho estão anunciando ele com clareza, com convicção e na certeza daquilo que a palavra de Deus de fato ensina, vai haver uma diferença entre aqueles que não pregam o Evangelho ou que pregam o Evangelho que não é o bíblico e aqueles que pregam o verdadeiro Evangelho. Aí você que está aí ouvindo é que tem que decidir que tipo de Evangelho você vai seguir. Se é o Evangelho falso, deturpado, que não tem um conteúdo bíblico e que só tem interesses pessoais, ou você vai seguir o verdadeiro Evangelho que vai salvar a tua alma, que vai garantir a vida eterna e o ingresso no reino dos céus. Então você tem que parar e analisar que tipo de Evangelho você crê. Mas vamos começar com algumas perguntas para continuarmos analisando aqui a carta de Judas. Eu quero perguntar de você, o que é o Evangelho para você? Você entende o que é o Evangelho? Você frequenta alguma igreja evangélica? Por que você está nessa igreja evangélica? Qual é a motivação que te faz congregar neste lugar? O que você tem de expectativas quando você ingressou nesse ambiente que você está vivendo, nesse ambiente congregacional? Muitas pessoas elas podem responder das mais variadas formas. Umas dizem que estão na igreja porque receberam uma ajuda, porque receberam uma ajuda financeira, porque receberam uma ajuda social, porque receberam uma ajuda no momento mais difícil da sua vida, seja com o seu filho, seja no seu casamento, seja no tempo que estava desempregada. Muitas vezes as pessoas estão numa igreja a título de devedor. Eles estão ali porque eles se sentem devedores pela prestação do serviço que foi dado a elas. Então elas estão ali para dizer, olha, eu sou obrigado por isso, eu sou obrigado por aquilo outro. No momento que eu vivi assim, assado, vocês estiveram ali comigo e por isso eu estou com vocês. Mas ela não entendeu ainda o que é o Evangelho, que deveria ser a porta de entrada para ela estar nessa congregação. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse, eu sou a porta. Tem que entrar por Ele e tem que estar com Ele. Porque qualquer outro motivo que não seja o Senhor Jesus Cristo, lamento, mas você não vai criar raízes suficiente ao ponto de você dizer, eu estou aqui por causa de Cristo, aconteça o que acontecer, vou me manter fiel ao Senhor Jesus Cristo. Ainda que o pastor caia em pecado, ainda que ele tropece, ainda que ele abandone a fé, eu vou continuar seguindo aquele que eu comecei a seguir desde então, o Senhor Jesus Cristo. Porque essa deve ser a finalidade de todo cristão. Seguir única e exclusivamente o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo deve ser o alvo de cada um de nós. Porque nele nós nunca nos escandalizaremos. Nele nós nunca encontraremos uma falta, uma falha, um pecado, algo que nos desmotive a abandonar a fé. Muitas pessoas que estão abandonando a fé, elas estão abandonando a fé porque olharam para o erro dos outros e encontraram fôlego para também errar, porque dizendo, olha, se ele erra, porque eu também não posso, e se ele fez, ninguém também pode jogar a pedra em mim, porque quem não pecou para tirar a pedra em alguém? Sempre nós vamos ter desculpas, sempre nós vamos ter motivos, sempre nós vamos tentar garantir a nossa vida de qualquer jeito, mas isso não será suficiente para você ter o perdão dos seus pecados, para você ter a vida eterna e para você ter a entrada no reino dos céus. Meu irmão e minha irmã, você se sente garantido hoje de ir para a glória? Se você morresse hoje, para onde você iria? Você tem certeza que o seu lugar está reservado na glória? Não porque você faz alguma coisa, não porque a sua igreja é melhor do que as outras igrejas, mas porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu na cruz, pagou os seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia para te dar o perdão dos pecados, para te dar a salvação da tua alma.
porque o Evangelho é o Senhor Jesus Cristo, é o Filho de Deus, aquele que viveu sem pecado, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que venceu a morte, aquele que suportou toda a aflição, aquele que te amou até o fim, e aquele que está disposto para te levar para a glória, para junto dele, para todo sempre. Aí o Judas diz assim: olha, irmãos, vamos batalhar diligentemente pela fé, que uma vez confirmada, foi entregue aos santos. Você tem que ter uma fé firme e segura, mas ela tem que ser fiel ao Evangelho do nosso Deus. Pois, como ele diz no versículo 4, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, estes de quem Judas fala, estes libertinos, estes ímpios, disfarçados muitas vezes de pastores, disfarçados muitas vezes de líderes espirituais, estão conduzindo um grande rebanho, não para a presença de Deus, mas para a condenação eterna. Avalie todo e qualquer ensino que você recebe, que se diz que a fonte é de Deus, que se diz que a fonte é a palavra de Deus. Esteja confirmando escritura por escritura. Você tem tudo nas suas mãos. Você tem de Gênesis a Apocalipse. Confirme a doutrina, confirme o ensino. Veja se realmente ele se encaixa, vê se ele confere, vê se ele está de acordo, vê se não há contradição, vê se não há erro. Isso é muito importante, porque o que está em jogo é a tua alma. É isso que está em jogo, é a tua alma. E você não pode vacilar em relação à segurança da sua eternidade, porque nós sabemos que só tem 2 lugares na eternidade. Ou você vai estar com Deus para sempre, ou você estará sem Ele para sempre também, banido da sua face. Nós sabemos que tem um lugar de salvação, mas também tem um lugar de condenação. Então, para tanto, você tem que zelar por aquilo que você está ouvindo, porque a informação que você está ouvindo, se ela for verdadeira, se ela for confiável e se ela estiver respaldada pela palavra de Deus em tudo aquilo que ela tem dito, louvado seja o nome do Senhor, você está no caminho seguro. Você está com aqueles que invocam o nome do Senhor sinceramente. Mas se você não tem segurança daquilo que você crê, se você ainda não entende que em Cristo está toda a tua salvação garantida, que já está consumada, que não precisa mais fazer nada, mas tudo o que Ele fez lá no Calvário foi suficiente, pleno para a tua vida, que Ele te satisfaz, que Ele supre cada uma de tuas necessidades, que nada que você fez que você faça pode acrescentar o que Ele fez, e nada que você deixe de fazer vai diminuir também o mérito daquilo que Ele fez, porque a salvação da nossa alma, a salvação da minha alma, a salvação da tua alma, ela está fincada única e exclusivamente na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no Evangelho. Mas tem muitos dissimulados que entram sorrateiramente e que vêm com uma boa aparência e que estão iludindo a muitos e que estão trazendo outro evangelho que não é o Evangelho de Deus. E isso não é de hoje. Isso é desde o tempo de Judas, isso é desde o tempo de Paulo, isso é desde o tempo de Pedro. E eles já estavam nos preparando desde aquela época, porque o mesmo aconteceu com o povo de Israel. Abra sua Bíblia lá em Gálatas capítulo 1, para você ver o quanto outros já fizeram isso no passado, e que talvez esse problema de coronavírus nos levando à internet, tirando nós das 4 paredes e fazendo com que o Evangelho chegue num lugar mais distante, em lugares mais longínquos, até mesmo além das nossas fronteiras estaduais, nossas fronteiras até do nosso país, chegando a outros países, pessoas que possam ouvir a palavra de Deus.
e que possam conhecer o verdadeiro evangelho e que possam batalhar por essa fé genuína. Lá em Gálatas capítulo 1, eu quero compartilhar com os irmãos o que Paulo fala sobre a seriedade do evangelho. Eu espero que você esteja anotando a palavra de Deus para conferir o que está sendo dito aqui. No versículo 6, capítulo 1, versículo 6 de Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas. Diz ele, capítulo 1, verso 6. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja maldito. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Que ousadia o apóstolo Paulo fala isso. E ele fala isso para repreender a igreja da Galácia. E eu digo que muitas igrejas em seus púlpitos precisam ser repreendidas porque não estão guardando e respeitando o genuíno evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não posso acrescentar nada além daquilo que está posto aqui na palavra de Deus. Para tanto, eu peço que você abra a sua Bíblia para duas cartas anteriores a Gálatas. Gálatas, 2 aos Coríntios, 1 aos Coríntios. Eu quero que você abra lá a sua Bíblia. Porque aqui tem a definição, uma das definições claras do Evangelho. Porque eu considero aqui a definição mais completa do Evangelho. Eu vejo também uma outra definição ali em Romanos capítulo 4, no seu último versículo. Mas aqui eu vejo mais completo. Até porque tem algo que o apóstolo Paulo chama a nossa atenção e que nós devemos atentar para esse fato. Observe o versículo 1 do capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho. Venho lembrar-vos o Evangelho, que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Eu pergunto de você, meu amado, que nesta noite nos ouve. Eu pergunto de você, quem mais está incluído na definição do Evangelho? Qual é a outra pessoa que está incluída, que está sendo adicionada dentro do Evangelho, da definição do Evangelho? A não ser única e exclusivamente a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, o unigênito de Deus, o prometido de Deus. Nós não encontramos nem outra personalidade unida a Ele, de modo que possa somar aquilo que Ele tão somente poderia fazer. Nós sabemos que havia Ele e outros dois ao seu lado na cruz, quando Ele foi crucificado lá no Calvário. E os dois que estavam ao seu lado eram malfeitores. Aqueles homens, eles eram malfeitores, ou seja, eles eram amotinadores. Tinham participado junto ali, provavelmente com o Barrabás, daquela rixa e daquele homicídio. Provavelmente do mesmo grupo. Não eram pessoas boas, não eram pessoas de bem, eram criminosos. No entanto, no meio deles estava o Senhor Jesus Cristo. Quem era para estar ali no meio era o Barrabás, o pior dos três. Mas o Senhor Jesus Cristo substitui Barrabás, como substitui a mim, como substitui a você,
para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Ele morreu a nossa morte, Ele morreu a minha morte, Ele pagou o meu pecado para que eu pudesse ter esperança. Nós temos aqui, irmãos, no Evangelho, somente Jesus. Se você tem crido num Evangelho, em qualquer Evangelho, que esteja somado a Jesus, algo ou alguém, o seu Evangelho é um Evangelho falso. É um outro Evangelho que tem sido pregado, e esse Evangelho que é falso, que não é verdadeiro, inverídico, ele é maléfico. Ele não só não salva, mas ele perverte, ele condena, ele contamina. Isso é perigoso. Você tem que crer no verdadeiro Evangelho, no Evangelho da salvação. É muito importante aqui, ó. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados. Você não vai conhecer outra pessoa que morreu pelos nossos pecados. Nenhum dos apóstolos morreu pelos nossos pecados. Nem a mãe do Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados. Nem o José morreu pelos nossos pecados. Nenhum dos outros que andaram com ele morreu pelos nossos pecados. Nem a Isabel, nem o Zacarias, nem mesmo João, o Batista, morreu pelos nossos pecados. Porque nós sabemos que ele era o único que podia morrer pelos nossos pecados, porque Deus só aceitaria um sacrifício de alguém que não tinha pecado, para que então, ao pagar os nossos pecados com a sua morte, fosse suficiente para nos salvar. Por isso Jesus Cristo, ele é o único e suficiente Salvador. Confirmando com o que Paulo diz aqui, Pedro em Atos. Volte mais um pouco, Romanos, Atos, capítulo 4 de Atos. Isso quem diz é o apóstolo Pedro. É importante você ir até a palavra de Deus e conferir aquilo que a palavra de Deus diz. E eu estou trazendo para você todos os indicativos do verdadeiro Evangelho, para que você não tenha dúvida em quem você deve crer e confiar a salvação da sua alma, para que você esteja seguro, independentemente de onde você esteja, na situação em que você esteja. Você tem que acreditar que só Jesus Cristo é o Salvador. Olha o que diz em Atos capítulo 4, versículo 12. Eu vou pegar aqui um pouquinho do versículo 11. Né? No versículo 11, eu creio que eu vou pegar um pouco antes, para eu chegar nesse versículo 12, dentro da contextualização que o versículo exige. Eu vou ler desde o versículo 8. Atos 4 e 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Veja, meu irmão e minha irmã, o Pedro deixa claro, o apóstolo Pedro que foi um dos apóstolos mais influentes entre os 12, ele deixa claro, sem nenhuma dúvida, ele tinha acabado de curar um coxo, lá na porta formosa do templo, quando ele ia com João adorar, no momento da oração, e aquele homem pediu esmola, eles não tinham dinheiro, mas tinham o poder de Deus, e disseram para aquele homem: não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem deu um salto, os seus artelhos se consertaram, e ele passou a andar e deu glória a Deus. Porque é o nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo, habita todo o senhorio, habita toda a salvação, e nós devemos nos render aos seus pés. Nada, absolutamente nada e ninguém pode ser unido ao Senhor Jesus Cristo. Nada e ninguém. Mas muitos têm se introduzido
como líderes espirituais e tem deturpado com as suas libertinagens e tem pregado o contrário daquilo que a palavra de Deus ensinou. Lembra-se, irmão, o nosso problema é o pecado. Não pode ter uma pregação que exclua o pecado. O pecado é que nos faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado é que nos afasta de nós e do nosso Deus. É o pecado que nos conduz cada vez mais longe do Senhor nosso Deus. E é o pecado que está nos levando à condenação eterna. E se é o pecado o problema, quem resolveu o problema foi o Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 10, lá o escritor aos Hebreus diz que com uma única oferta, o Senhor Jesus Cristo aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Foi com um único sacrifício, não foi com 2 sacrifícios, com 3 sacrifícios, é um único. Ou seja, ali na cruz, quando ele morreu e pagou nossos pecados, antes de morrer, ele disse: Pai, está consumado, e entregou o Espírito. Porque tudo que deveria ser feito, ele fez ali. Ele não deixou nada para você fazer, ele não deixou nada para eu fazer, e ele não incluiu nada ao que ele fez. Por isso é importante, irmão e irmã, nós atentarmos para esse fato. Se tem uma coisa que eu não tenho feito nessas transmissões, é sequer dizer o meu nome. Alguns estão dizendo: pastor, tem que dizer nome, tem que dizer igreja. Eu não digo nada disso. Porque não tem que ser eu o conhecido. Quem tem que ser conhecido é o meu Senhor, o meu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É Ele que você tem que lembrar. É dele que você tem que confiar. E é Ele que você tem que seguir. E é Ele que você tem que louvar. É Ele que você tem que adorar. Porque nele se converge todas as coisas. Tudo depende dele. Tudo é para Ele. E nós devemos nos render a Ele. A Bíblia diz, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 11, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você for lá, você vai ver isso. É até bom que a gente vá. Então não há salvação em nenhum outro. Abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, diz Pedro em Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro. Ou seja, se não há salvação em nenhum outro, não interessa quem o pregador, o líder espiritual está acrescentando. Se ele está acrescentando, ele está invalidando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deixe esse evangelho. Esse evangelho não salva. Esse evangelho, infelizmente, ele só prejudica cada vez mais, porque não traz nenhuma segurança, ele não traz nenhuma confiabilidade, e certamente as pessoas que nele creiam vão chegar a um momento em que ele não vai sustentá-las. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele sustenta. Ele sustenta. E como eu disse, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 11... Capítulo 2, versículo 11 de Filipenses, né? Eu vou ler lá do versículo 5, que é para os irmãos entenderem a contextualização. Porque um versículo por si só, ele pode trazer várias interpretações. Mas eu não quero trazer interpretações. Eu quero trazer clareza ao entendimento de cada irmão e de cada irmã. Que diz assim, em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Paulo está fazendo uma exortação, e ele então canaliza essa exortação ao Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, para que as pessoas tomem o seu exemplo. Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou, o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É diante dele que nós vamos nos prostrar. É para ele que nós vamos confessar. Ele é Senhor, não há outro. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. Ele é o soberano. Não há outro semelhante a ele. Não te iluda, meu irmão, com outro evangelho. Não existe o evangelho o evangelho daquilo, o evangelho X, o evangelho Y. Só existe um evangelho, que é Jesus Cristo. Ele é o único evangelho. Não há outro evangelho além dele. E ele é suficiente. Nele nós podemos garantir e descansar, confiar toda a nossa vida, toda a nossa alma, toda a nossa esperança, tudo. Porque nós sabemos que quem nele confia, ele vai certamente cumprir com a sua palavra. Irmãos, é tão maravilhoso isso, porque nós temos ao Senhor Jesus Cristo como o nosso supremo pastor, como o nosso grande pastor, como o nosso bom pastor. Se existe um pastor digno de ser seguido, é o Senhor Jesus Cristo. E isso você poderia até ver numa parábola que ele faz lá em João capítulo 10. Mas eu queria dizer para os irmãos, voltando ali para Judas, né? Exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, esse é o evangelho. E se indivíduos estão se introduzindo, colocando títulos de igreja, né, dentro dos seus templos, e estão dissimuladamente fazendo com que o soberano e único Senhor está sendo negado, porque ele não é o alvo do evangelho, ele não é a base, o fundamento. Cuidado, irmão. Cuidado. Tem muita gente que só vai para a igreja receber bênção. Tem muita gente que só vai para a igreja receber. Aí eu vou para a igreja receber. Irmão, se tem uma coisa que tu deveria ir para a igreja receber, era o Senhor Jesus Cristo. Era o Senhor Jesus Cristo. Ele sim deveria ser recebido. Porque melhor do que receber uma ou outra bênção, é estar com aquele que ele detém todas as bênçãos, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ó irmãos, ó irmã, é lamentável que tem tanta gente barganhando, comercializando a fé, iludindo, sendo tremendo charlatão, em nome de Deus, em nome da fé, se utilizando da fragilidade das pessoas, se utilizando do momento emocional que ela está fragilizada, de uma situação de enfermidade, de uma situação que ela está passando junto com a sua família, ou alguma outra situação difícil que ela está vivendo. E pessoas se aproveitando dessa situação, engoldando as suas almas, estão levando elas, em vez para perto, para longe de Deus. Quantas pessoas você conhece que receberam bênção de Deus e que não estão na presença de Deus? Que fizeram alguns passos de fé para receber bênção de Deus, mas que quando receberam a bênção, que pagaram o seu voto, não precisaram mais continuar na presença de Deus. Será que isso é correto? Será que realmente você tem um compromisso com o Senhor nosso Deus? Será que você o tem como Senhor e Salvador da sua vida? Será que é Ele que domina o seu ser? Será que você presta contas a Ele? Você sabe que isso um dia vai acontecer. Mas, infelizmente, muitas pessoas estão fazendo isso. Como diz aqui no versículo 4, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem. Você entende libertinagem, né? É que ultrapassa o limite, né? É que vai além do limite. Ele deveria ir até um ponto, mas ele vai além, né? Então, alguém disse que o meu limite, ele termina quando começa o do meu próximo. Então, se eu invado o limite do meu próximo, então eu já sou libertino. Então, esse aqui está
ele está em libertinagem. Ele diz assim, que transformam em libertinagem a graça de nosso Senhor Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Irmãos, tem tanta coisa ridícula acontecendo em nome da fé. Tem tanta superstição ridícula que está sendo dita em nome da fé, que é surpreendente quando eu vejo alguém seguindo estas estupidez. E nós não estamos aqui, irmãos, preocupados com Ibope, não. Nós estamos preocupados com a tua alma. Você tem que atentar ao fato daquilo que pode te garantir a ida para a eternidade com Deus. E eu digo aqui, estas pessoas estão transformando em libertinagem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode tudo. Deus aceita tudo. Você pode fazer o que você quiser. Você pode ir para onde você quiser. Você pode vestir o que você quiser. Você pode falar o que você quiser. Você pode se envolver com o que você quiser. Isso é libertinagem, irmãos. Isso não existe na palavra de Deus. Nós não podemos voltar ao estado de escravidão do pecado, sendo que nós já pedimos para o Senhor Jesus Cristo nos libertar dos pecados, nos perdoar aos pecados por meio do seu sangue derramado na cruz. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós não podemos nos dar ao luxo de dizer que a graça nos dá a liberdade de nós fazermos o que nós quisermos, porque isso não é verdade. Ela não nos dá esse limite de nós fazermos o que nós quisermos. Eu não posso fazer da minha vida o que eu quero. Eu não posso ir além daquilo que o Evangelho tem estabelecido para mim. Outro dia eu citei sobre isso e eu quero voltar. Eu quero voltar lá em 1 Coríntios, né? E depois eu quero ir em Pedro rapidamente, né? Lá em 1 Coríntios ele diz que há um limite. Há um limite. Então eu não posso transformar a graça do nosso Senhor Jesus Cristo em libertinagem. Isso também ele fala em Romanos 6, capítulo 6, versículo 1. Ele também fala isso. Mas eu queria que os irmãos vissem lá para mim, primeiramente aqui, eu vou identificar aqui no 1 Coríntios 10 e 23. 1 Coríntios 10 e 23. Eu queria que os irmãos atentassem para esse versículo da palavra de Deus, para que você entenda que existe um limite da graça de Deus. Esse limite se dá para que nós realmente sejamos o sal e a luz desse mundo. Façamos a diferença. Porque se nós dissermos que nós podemos fazer o que nós quisermos, e isso debaixo da graça de Deus, significa que nós não compreendemos o Evangelho, e muito menos a graça do Evangelho que nos sustenta. 1 Coríntios 10 e 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Eu até posso fazer o que eu quiser, mas eu não devo fazer o que eu quiser. Por quê? Porque eu tenho responsabilidade como cristão. Mas só que muitos têm dito, não é bem assim. Você pode fazer o que você quiser. O importante é o seu coração, porque Deus vê o coração. Eu te digo uma coisa, meu irmão e minha irmã. Pense bem. Antes de você sair de casa, você sempre se olha no espelho. E sabe por que você se olha no espelho? É que é para você saber como é que está a sua imagem. E sabe por que você está preocupado com a sua imagem? Porque você se preocupa com o que as pessoas vão dizer acerca de você. Então, pense bem se você traz a imagem de Cristo contigo por onde você anda. Pense bem se você traz a imagem de Cristo. Se as pessoas estão vendo através de ti Jesus Cristo.
Porque se elas estão vendo através de ti Jesus Cristo, elas estão vendo o Evangelho. Elas estão vendo a graça de Deus. Elas estão vendo alguém transformado. Elas estão vendo alguém que foi libertado. Eles estão vendo alguém que foi sendo totalmente conduzido à presença de Deus para segui-lo e servi-lo fielmente. Irmão, tem muita gente enganada. Infelizmente, muita gente enganada. Eu lamento porque a gente não pode sair por aí acusando ninguém e nem tentando chamar as pessoas para que elas vejam aquilo que é até nítido às vezes, do erro. O erro é gritante, mas a gente não pode fazer isso. Diz o profeta Zacarias, não é por força e nem é por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Então hoje eu prego para você, na palavra que o Judas fala, que nós devemos batalhar diligentemente pela fé, porque muitos, não poucos, mas muitos, têm se utilizado de modo dissimulado, pela libertinagem, negado o nome do soberano Senhor. Mas eu estou mostrando para você, irmãos, que nós não devemos viver na libertinagem, nós temos limite. Você pode até fazer, mas não deve fazer. Você tem um limite para você honrar, para você glorificar, para você exaltar o nome do Senhor. Nesse mesmo capítulo 10, de 1 aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nesse mesmo capítulo 10, no versículo 31, ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Para você ver que nós temos um limite. Até comendo, até bebendo, devemos fazer tudo para a glória de Deus, respeitando as nossas ações, porque nós temos um Deus a quem nós respondemos. E ele diz aqui no versículo 24, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem, porque eu tenho que estar preocupado, irmãos, com a edificação do meu irmão. Paulo, ele fala sobre isso. Se era para eu fazer alguma coisa que vai ofender o meu irmão, ainda que seja lícito, eu não vou fazer porque eu não quero machucar o meu irmão. Eu não quero prejudicar o meu irmão. Então eu sempre vou procurar ter um espírito e atitude de edificação, porque eu sei que eu tenho responsabilidade com Deus, eu tenho responsabilidade com a igreja de Deus, e isso só existe, essa conscientização, quando eu creio no Evangelho verdadeiro. Irmãos, como disse Judas, muitos têm se introduzido dessa forma, dissimuladamente. Abra sua Bíblia lá na segunda carta de Pedro. Abra sua Bíblia na segunda carta de Pedro, no capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, por favor. Você vai ver como a preocupação de Pedro era a mesma preocupação que tinha o Judas, o irmão de Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo. Se você não sabia, o Senhor Jesus Cristo ele tinha 4 irmãos. Ele tinha o José, o Judas, o Tiago e o Simão. Ele tinha esses 4 irmãos, que são os que nós temos os seus nomes na Bíblia. Lá em Mateus 13 diz isso, Marcos também fala os seus nomes. Mas eu quero dizer para você, ele também tinha irmãs. O nome das suas irmãs nós não sabemos. Nós não sabemos o nome das suas irmãs. Mas ali no capítulo 3 de Marcos e no capítulo 6, fala também sobre a sua família. Mas depois você pode ver isso. O importante agora, que Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, diz o seguinte: assim como no meio do povo, falando do povo de Israel, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, no mesmo contexto de Judas, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós,
com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Irmãos, coitado daquele que prega o evangelho falso. Coitado daquele que não prega um evangelho concentrado em Jesus Cristo. Coitado daquele que está falseando o conteúdo do evangelho e em vez de estar salvando almas, está levando almas à condenação. Infelizmente, muitas pessoas estão convictas, elas estão certas daquilo que elas creem e infelizmente o que elas creem não corresponde com a palavra de Deus. Muitos têm levado à perdição. Em nome de Deus, eles estão levando à perdição a muitos. Em nome de Deus, eles estão afastando muitos do Senhor Jesus Cristo. E em nome de Deus, eles têm feito com que o próprio nome de Deus seja infamado, seja blasfemado, porque fazem coisas horríveis. Horríveis. E não tem nem vergonha de apresentar às vezes isso na televisão ou no rádio. Irmãos, eu quero que você ainda abra sua Bíblia lá para 1 Coríntios capítulo 3. Por favor, tenha um pouco de paciência. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, ele fala assim: isso tudo, irmãos, para nós batalharmos pela nossa fé santíssima, que o Senhor nosso Deus nos entregou. Aqui, no capítulo 3 de 1 Coríntios, tá? O Coríntios está vivendo um momento de batalha, de guerra por grupos, né? Um grupo de fulano, de Beltrano, era de Paulo, de Pedro, de Apolo, até tinha um grupo de Jesus. E esses grupos estavam brigando entre si, quem era o mais santo, quem era o melhor, quem tinha isso, quem tinha aquilo. E Paulo chama a atenção desses irmãos. Paulo repreende esses irmãos, chama a atenção de todos eles. E olha o que Paulo diz no versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada. 1 Coríntios 3 e 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei um fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Você viu? Porque, verso 11, porque ninguém pode. Se ninguém pode, nem Paulo pode, nem Pedro pode, nem Apolo pode, nem Antônio Hildson pode, nem ninguém pode. Ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Espero que o fundamento da sua vida religiosa seja Jesus Cristo. Espero que você esteja congregando numa igreja por causa de Jesus Cristo. Espero que você esteja servindo numa igreja por causa de Jesus Cristo. Espero que você esteja confiando a sua alma, a sua salvação em Jesus Cristo. Porque Ele é o fundamento, Ele é a base da vida espiritual. É sobre Ele que nós vivemos, é sobre Ele que nós construímos todo um edifício espiritual. E é Ele quem sustenta. Eu poderia ir ainda lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, 25 e 26. Mas eu estou observando que o tempo não vai me permitir isso. Ele é o fundamento que nos sustenta em toda e qualquer situação. Mas eu quero voltar aqui para Judas. Eu quero voltar para Judas. Quero continuar em Judas amanhã. Ele diz assim, versículo 5. Quero, pois, lembrar-vos, Judas falando, Judas 5. Embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só
contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Isso é grave, irmãos. Isso é grave, porque o povo de Israel, que saiu do Egito, todos morreram por causa da sua incredulidade. Sodoma e Gomorra foram destruídos por causa da prostituição. Nós veremos outros exemplos de pessoas que estiveram na presença de Deus, adorando a Deus. Pessoas que estiveram na presença de Deus, profetizando diante de Deus. E que estavam perdidas. Isso é perigoso, irmãos. Isso é perigoso. O Senhor libertou um povo, mas destruiu depois os que não creram. Até anjos, que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas. Eu digo aos irmãos, como diz aqui no finalzinho do versículo 7, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punições. Por isso que nesta noite, eu compartilho com os irmãos a necessidade de nós batalharmos pela fé. Se Deus permitiu que o coronavírus viesse ao mundo, para que nós pudéssemos sair das quatro paredes e viéssemos até as redes sociais, onde poderíamos atender a muitas pessoas no nosso estado, no nosso país e no mundo, para que eles possam conhecer o verdadeiro evangelho que salva, que sustenta, aquele que vai lhes dar esperança e a entrada no reino de Deus. Que assim seja. Não associe o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo a nada e a ninguém. Não interessa aquilo que alguém venha dizer que tem que somar. Não importa. Só o Senhor Jesus Cristo. Nada mais além do que o Senhor Jesus Cristo. Tão somente o Senhor Jesus Cristo. Nem outra pessoa, nenhuma outra ação, nenhuma outra coisa, seja ela qual for, nada pode ser associado ao Senhor Jesus Cristo. As igrejas deveriam ser responsáveis para conduzir pessoas à presença de Deus. Infelizmente, muitas das igrejas, elas não pensam nisso, não querem conduzir as pessoas à presença de Deus. Pelo contrário, as igrejas estão fazendo merchandising de si mesmas, como se elas fossem alguma coisa. As igrejas não são nada, senão devem ser apenas uma ponte, um canal que conduzam pessoas a Deus. Aqueles templos, quando eu falo de igreja, aqui eu estou falando dos templos. Aqueles templos não são nada. Aquelas placas não são nada, né? Igreja nenhuma, de placa nenhuma, quer dizer alguma coisa. Se for um servo do Senhor Jesus Cristo, se for um homem de Deus, que prega genuinamente o Evangelho, então você deve estar com esse grupo, servindo esse grupo, e você deve estar ali adorando ao Senhor. Mas confira pela palavra de Deus, porque essas placas, elas não existiam no passado, elas passaram a existir depois. Mas hoje você tem que fazer uma triagem delas, para saber qual verdadeiramente é o grupo, o lugar que está pregando o Evangelho da palavra de Deus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Confie nele, siga ele. Se você tem que sofrer por alguém, sofra por Jesus. Se você tem que viver por alguém, viva por Jesus. Se você tem que se desgastar por alguém, é por Jesus. Se nós, irmãos, temos que ser alguma coisa, tem que ser para Jesus. Somente Jesus. É com ele o nosso compromisso. É com ele as nossas responsabilidades. Somente com ele e para ele. E devemos fazer tudo para a glória do seu nome. Que você possa ter compreendido essa palavra sobre o Evangelho. Amanhã continuaremos mais para falar da gravidade daqueles que infelizmente estão na presença de Deus, mas que não confiam nele, que são incrédulos, que profetizam, mas estão na carnalidade, que estão vivendo em pecado, que não estão vivendo de modo sincero e fiel a ele, e que correm um grande risco, um grande perigo de, se morrerem nos seus pecados, irem para a condenação. Que você não seja entre aqueles que estão dentro de igrejas e que estão vivendo totalmente contrários ao Evangelho e que correm o risco de serem condenados. Que você seja alguém sincero, verdadeiro, íntegro e fiel à palavra de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor.
Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de poder levar o Evangelho verdadeiro, o Evangelho fiel, o Evangelho que salva, ó Deus, que dá esperança e que nos dá a entrada, o ingresso da entrada no reino dos céus. Muito obrigado, ó Deus, que nesta noite haja compreensão desse Evangelho na vida daquele que hoje nos ouve. Que o Senhor mesmo, ó Deus, esteja levando a ele o esclarecimento da tua palavra, para que ele, ó Deus, valorize a sua alma, que todos os conceitos, que tudo aquilo que possa ter aprendido, se estiver contrário àquilo que a tua palavra ensina, que ele venha avaliar, que ele venha, ó Deus, medir segundo as Escrituras Sagradas, conferir aquilo que aprendeu com aquilo que está escrito em toda a Bíblia, para que não haja nenhuma dúvida, Senhor. Porque muitas pessoas estão dizendo, eu estou fazendo a minha parte. Não existe isso, Senhor, nós sabemos. Tem muitas pessoas que estão tentando fazer contribuições para associar ao sacrifício do teu filho. Nós sabemos que não existe isso, Senhor. Que somente a morte do teu filho foi quem pagou nossos pecados. Somente a morte do teu filho foi quem resolveu o nosso problema entre o Senhor e nós. E somente a sua ressurreição é que pode nos justificar, que pode nos dar o perdão, que pode nos dar a vida eterna. Ó Deus, salva almas, Senhor, para o teu reino. Vem chamar pessoas para fazer parte da família do Senhor. Ó Deus, engrandece e glorifica o teu nome nesta noite. É o que nós rogamos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que eu te peço e te agradeço. Que a graça do Senhor nosso Deus, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do teu Espírito seja com todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.